Irmãos, aceite a paz do Senhor Jesus. Eu quero falar com vocês sobre um assunto um pouco comprido e chato para muitas pessoas, mas necessário. Então eu gostaria muito de pedir a sua atenção, que você, nem que seja por uma vez, uma única exclusiva vez, depois você nunca mais vê esse vídeo, mas eu peço a você que veja até o final. Assista, por favor, porque é muito importante para a educação da gente, para o conhecimento da gente, tá? E que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por se conectar. Acontece que durante 4 anos, muitos políticos trabalham contra os princípios e valores da família e da igreja. Mas quando chega a época das eleições, eles aparecem com argumentos muito convincentes, achando que para ganhar o nosso voto, basta falar sobre planos com os quais concordamos, como saúde, segurança, saneamento básico, essas coisas aí. O objetivo desse estudo não é de falar sobre benefícios ou das muitas mazelas que esses políticos trazem para a sociedade secular, como o apoio aos direitos de bandido mais do que da vítima, para facilitar a roubalheira ou suborno entre os próprios parlamentares. Nosso objetivo aqui é único e exclusivamente defender a Sagrada Igreja e seus princípios, tá bom? Não estamos numa época política, não estou apontando para você candidato nenhum, mas eu gostaria demais que você assistisse esse vídeo até o final, por favor, porque ele vai te ajudar bastante. As bases que fundamentam o socialismo e o comunismo afirmam que a desigualdade social começa na família. Segundo suas filosofias, no início, quando o homem veio no macaco, não havia marido e mulher. Assim como os animais, todo homem era de toda mulher era de todo homem, e os filhos eram de todo mundo. A raça humana vivia num mundo onde todos dividiam e compartilhavam aquilo que tinham. Essa é a filosofia. Até que entre eles, alguns mais espertos começaram a plantar em maior quantidade e a criar mais cabeças de gado para ter uma maior provisão. Consequentemente, precisavam de mais mão de obra e então tomavam mais mulheres para si, para gerarem mais filhos e colocá-los como seus escravos. Em 1917 teve início a Revolução Socialista na Rússia, que se disseminou por várias nações como Polônia, Ucrânia, Romênia, além de outros países da Europa Central, e que deu origem à União Soviética. Nesses países, toda espécie de religião foi totalmente banida, com criativos recursos de tortura dos mais cruéis que se possa imaginar. Essas nações permaneceram em trevas espiritual por mais de 70 anos. E até hoje existem milhares de pessoas que não fazem ideia de quem seja Jesus. Por isso, se comparado a esses países, ou a Coreia do Norte, por exemplo, entre outros, sabemos que o nosso Brasil é um país privilegiado. Não à toa, Salmos capítulo 33, versículo 12 diz assim: bem-aventurada é a nação cujo Deus é Senhor. Esse é o princípio que move os partidos de esquerda e também é o cerne que alimenta tantos projetos que eles tentam aprovar contra a família e contra a igreja em nosso país. Em 1980, aquele que seria o futuro presidente do Brasil, o Lula, se uniu a Fidel Castro
ditador cubano para criar o Foro de São Paulo, onde podia reunir centenas de comunistas de diversos países, podia e reuniu de diversos países, com o objetivo de transformar todas as nações da América Latina, né, nós aqui e nossos irmãos, os países vizinhos, em nações socialistas e comunistas, como foi o que aconteceu com os países da União Soviética. Olha só, a ideia parecia utópica, mas veja só onde conseguiram chegar. O objetivo dessas lideranças é apenas de transformar o Brasil em parte de um Estado maior. Note que as bandeiras deles não são bandeiras das nações, são bandeiras vermelhas. Então, o Brasil seria só mais uma parte disso. Nesse período, além da corrupção que sempre foi presente, nossos recursos não foram usados para governar o Brasil. Eles foram usados para construir o Porto de Cuba, para custear interesses em comum com a Bolívia e com outros países da mesma mentalidade. Se Lula ou Dilma, do PT, não fossem freados pelo poder do voto, o nosso país estaria caminhando para o modelo da Venezuela. Um país que era rico, com sua própria produção de petróleo, e hoje lhes falta até papel higiênico. Se permitirmos que qualquer um desses partidos de esquerda suba ao poder mais uma vez, o nosso país não irá resistir. Estaremos sujeitos a uma crise. O caos será fatal e poderemos ter uma revolução na qual o povo exija uma intervenção militar, como é muito que se ouve por aí nos dias de hoje. Em 2004, com Lula já eleito à presidência da República, criou-se o programa Brasil Sem Homofobia, que deu origem ao projeto Escola Sem Homofobia. Na parte que você clica no vídeo, tem onde que você lê comentários. Abre lá que eu coloquei lá como anexo. É o anexo 1. Tá? Escola Sem Homofobia. O texto, o livreto, está todo lá. Para quem quiser baixar. Um convênio firmado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, financiou um material que seria impresso e distribuído às instituições de todo o país, ensinando que ninguém nasce menino ou menina, que cada um é quem escolhe o que quer ser. Entretanto, as milhares de contestações geradas no berço familiar e cristão impediram a sua circulação. Impediram a circulação nas escolas, porque está aí exposto para quem quiser, inclusive, se você entrar lá nos comentários desse vídeo, você também consegue baixar. Em 2011, já no governo Dilma, mesmo com tantos protestos, o livro estava pronto para ser distribuído. Setores conservadores da sociedade e da bancada dos evangélicos no Congresso Nacional iniciaram uma campanha contra o projeto sob a alegação de que o livro seria responsável por estimular a degradação da instituição família original, o homossexualismo e a promiscuidade entre crianças. O governo teve que ceder à pressão e suspendeu o plano. Após o cancelamento do programa, a Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, a BGLT, que participou na elaboração do projeto Escola Sem Homofobia, decidiu divulgar a cartilha Aparelho Sexual e Companhia, anexo 2. Então, se você quiser dar uma olhada nessa cartilha, é só você olhar lá no setor comentários desse vídeo, que ela está lá também. Essa cartilha é chamada por Jair Bolsonaro de Kit Gay. O conteúdo da cartilha é voltado para a orientação sexual de crianças e adolescentes chamadas de descoladas.
e chegou a ser aderida por diversas instituições educacionais do país. Essa cartilha ensina crianças com faixa etária a partir de 7 anos sobre o que é estar apaixonado, como se faz para namorar, como que se beija, sobre a puberdade, menstruação, anatomia, quer dizer, a forma do corpo, como transar, etc. Coisas terríveis. Não dá para eu postar ela aqui direto no vídeo, porque ela tem muita ilustração, tem muitas imagens, é extremamente chocante, uma linguagem voltada para criança, tá? Mas ela está lá no comentários, entra lá no comentários que você consegue baixar ela, tá? Ela já foi publicada em 10 línguas, vendeu mais de 1.500.000 exemplares, foi transformada até em exposição e inspirou uma série de outros livros do mesmo nível, de igual modo distribuídos em diversas escolas brasileiras e vetados pelos seus estados. Claro que uma coisa dessa não podia vingar. Em 2012, apoiado pelos partidos de esquerda, um nefasto Plano Nacional de Educação, chama PNE, Plano Nacional de Educação, foi posto em ação através da Câmara do Senado e sancionado pela então presidenta Dilma Rousseff, do PT, no dia 25 de junho de 2014. Lei 13.005 de 2014, está lá, anexo 4, tá? No comentários desse vídeo. Sob a alegação de que a educação precisa ser democratizada, mas era apenas um argumento utilizado estrategicamente para dar lugar à propagação da ideologia de gênero nas escolas. Artigo 2º, inciso 3º desse PNE, você consegue ver lá o que eu estou dizendo. Em 2013, o então presidente do Supremo Tribunal Federal, o STF, e presidente do Conselho Nacional de Justiça, o ministro Joaquim Barbosa, através da resolução 175/13, anexo 5, está lá, anexo nesse vídeo, vê lá nos comentários, determinou aos cartórios de todo o país que convertam a união estável homoafetiva em casamento civil. A norma foi aprovada pela maioria dos conselheiros, logo, as igrejas que recusarem fazer casamento de homem com homem e mulher com mulher, vivem sob a ameaça de serem entendidas como preconceituosas, podendo ser multadas e seus pastores processados por discriminação. Não estou dizendo que isso está acontecendo, estou dizendo que é uma ameaça. Em 2015, o deputado federal Orlando Silva, do PCdoB, apresentou um projeto de lei, PL 3.369, de 2015, anexo 6, está lá nos comentários desse vídeo. Todos os documentos que eu disser aqui, estão todos lá. PL, projeto de lei, está dizendo, ó, projeto, não é uma lei, é um projeto. Está aí para ser aprovado ou não. Tudo que eu disser aqui são projetos. Tá? Que visa aprovar o incesto, olha que aberração, né? O incesto na família. E até permitir casamento entre parentes de primeiro grau. Em detrimento disso, já existem grupos no WhatsApp formados por mães e pais que têm desejo sexual pelos seus próprios filhos. Mensageiro, isso que você está falando é procedente? É. Eu não teria a irresponsabilidade de trazer aqui uma notícia tão forte, tão pesada como essa e achar que foi não sei o que contou, tá? Eu não vou postar o vídeo aqui, mas ele está lá nos comentários, o link, você pode entrar lá. Ele foi veiculado pela TV Vitoriosa de Minas Gerais, afiliada do SBT, tá? E tem um trecho também da TV Câmera. Você pode entrar lá nos comentários desse vídeo e ver o link lá para você poder assistir o que eu estou falando. Não tem como colocar aqui porque é chocante demais,
quem não se lembra, Orlando Silva foi ministro do esporte na gestão do então presidente Lula e foi candidato à prefeitura de São Paulo em 2020. Ao perder no primeiro turno, se uniu a Gilmar Tato do PT, entre outros candidatos da esquerda, para ajudar Boulos a derrotar Bruno Covas, coisa que não aconteceu. E eu não estou falando aqui que a gente tem que ser a favor de Bruno Covas, que se ele foi eleito pela maioria dos senhores e senhoras idosos, a juventude estava com Boulos, né? Mas assim que eleito, olha o que ele fez. Tirou o transporte público dos idosos, né? Então, isso daí foi um golpe muito ruim, mas eu não estou aqui para falar da política propriamente dita. Eu quero dizer para os irmãos sobre aquilo que pode afetar a igreja e a família. O interesse desse vídeo aqui é só isso. Não quero entrar em detalhes das coisas que eles fazem ou deixaram de fazer. Em 2017, o PSOL ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade, chama ADI 5.668 de 2017, anexo 7, está lá nos comentários desse vídeo, na qual pede que o Supremo Tribunal Federal considere inconstitucional a decisão do Congresso Nacional de impedir a ideologia de gênero e forçar que esse ensino às avessas desça goela abaixo de todos os brasileiros. Pelo amor de Deus. Havendo a aprovação dessa ADI, ela será obrigatória. Supor-se-á que seu filho terá o dia da troca na escola. Não tem o dia da Páscoa, que as crianças são enfeitadas de coelhinho, põe orelha de cartolina, põe uma maquiagem aqui para simular o dentinho. Não tem o dia do Halloween, que tudo fica preto, escuro, e as crianças têm que se vestir de preto, de bruxa. Essas culturas que vêm de outros países e têm entrado aqui, sendo bem aceita, cada vez crescendo mais no nosso país. Então, supõe-se que terá também o dia da troca. Ou seja, o menino será vestido de menina e a menina será vestida de menino. Eles vão aprender sobre o poliamor, onde é ensinado que se pode amar todas as pessoas e várias ao mesmo tempo, sem se importar sobre qual seja o sexo delas. O foco é esquecer a forma biológica de cada um e tratar apenas do que é gênero na mente de cada criança, visando desconstruir, termo usado por eles, né, as características que tornam homem em homem e mulher em mulher. Essa desconstrução confunde a cabeça de nossas crianças e dos nossos jovens, tornando-as fantoches militantes de partidos de esquerda que trabalham pela destruição da família. É o que quase elegeu Boulos prefeito de São Paulo. O mais recente projeto de lei nesse sentido é o PL 2578 de 2020, anexo 8. Está lá nos comentários desse vídeo, vê lá que tem um link lá para você baixar. Dos autores, deputado federal Felipe Barros, do PSL Paraná, e deputada federal Major Fabiana, do PSL Rio de Janeiro, cuja ementa determina que tanto o sexo biológico como as características sexuais primárias e cromossômicas definem o gênero do indivíduo no Brasil. Quer dizer, se o menino quebrou a mãozinha, é porque é menina. Há uma série de outras ameaças à igreja, permeando a cabeça de diversos parlamentares a serviço de Satanás. Exemplo, na Lei de Diretrizes e Bases, LDB, Lei de Diretrizes e Bases, 9.394-96, anexo 9, está lá nos comentários desse vídeo, o link, é só baixar. No artigo 33 diz que apesar da matrícula ser facultativa, o ensino religioso é obrigatório.
e se destaca de forma confessional ou pluriconfessional. No ensino confessional, são ensinadas informações e conteúdos sobre uma religião específica. Já no ensino pluriconfessional, são ensinadas informações e conteúdos sobre diversas religiões. Como a lei não é clara e específica, essa é uma lei em vigor. Cabe às escolas oferecer alguma alternativa para seus estudantes e como o aluno não pode ser reprovado, a lei não tem força. A questão ainda precisa ser regulamentada pelos estados e municípios. Contudo, como a palavra diz em primeira carta a João, capítulo 5, versículo 19, não sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno? Então, o maligno não nos toca. Glória a Deus. Você já pode imaginar o que seria ensinado nessas escolas caso essa lei vigorasse. Ou seja, quer aprender sobre religião? Vá para a igreja. Outros exemplos, alguns dos quais engavetados, mas que podem ser recuperados por um político perturbado qualquer, são mais de 20 PLs, projetos de lei, a favor da legalização das drogas, como a maconha, entre outras. O PL 4.720/03, anexo 10, ele altera a legislação do imposto de renda das pessoas jurídicas, e o PL 3.331/04, anexo 11, quando falo anexo, é que eu coloco lá nos comentários lá para você baixar, todos eles. Altera o artigo 12 da Lei 9.250/95, anexo 12, que trata da legislação do imposto de renda das pessoas físicas. Juntos, se aprovados, obrigarão as igrejas a recolher 50% dos impostos sobre dízimos, ofertas e contribuições. E eu não quero dizer com isso que de todo nós estamos com a razão, nós generalizando, porque você sabe que tem muitas igrejas por aí escandalizando o nome de Cristo, fazendo arrecadações das quais de determinados países não são bem-vindos, porque a arrecadação ainda é maior do que o PIB do país. Que ganância é essa? Para onde vai tanto dinheiro? O que é isso? Essas coisas fortalecem esses tipos de ideia, esses tipos de PL aí, que uma hora, em qualquer lugar, vai acabar estourando. O PL 952/03, anexo 13, que está lá nos comentários, estabelece que é crime os atos religiosos que possam ser considerados abusivos à boa-fé das pessoas. Se aprovado, havendo reclamações, pastores serão considerados criminosos por pregarem sobre dízimos e ofertas. O PL 299 de 99, anexo 14, altera o Código Brasileiro de Telecomunicações, Lei 4.117/62, anexo 15. Se aprovado, reduzirá o tempo de programas evangélicos no rádio e na televisão para apenas 1 hora. PL 6.398/05, anexo 16, regulamenta a profissão de jornalista e estabelece que somente as pessoas com formação em jornalismo poderão fazer programas de rádio, televisão, jornais e internet. Se aprovado, pastores sem formação em jornalismo não poderão fazer programas através desses veículos. Tem mais. PL 1154/13. Eu estou querendo mostrar para você quanta coisa, né? Anexo 17. Proíbe a veiculação de programas em que o teor seja considerado preconceito religioso. Se aprovado, será considerado crime pregar sobre idolatria, feitiçaria, rituais satânicos.
A verdade sobre esses atos contrários à palavra de Deus não poderá mais ser mostrada. Você está entendendo? Eu vou colocar aqui agora para vocês um vídeo, ele é de 23 segundos, onde Leandro Carnal, é um famoso historiador, ex-jesuíta, ateu, um homem muito conceituado na mídia. O que ele fala sobre isso? Dá uma olhada aí. Que se é proibido debochar ou insultar religiões, uma questão que está sendo discutida no Rio de Janeiro, vamos lembrar que satanismo também é religião, e quando um pastor começar a mandar sair o demônio de alguém, a gente pode multá-lo, porque ele está insultando a fé do satanista, já que o demônio também gera uma religião. Quem quiser atacar o demônio, chicotear o demônio, também tem que ser multado, porque está insultando a fé em Satanás. Continuando, PL 4.270/04, anexo 18. Vê lá nos comentários desse vídeo. Tá lá, se você quiser baixar. Determina que mensagens contrárias a certos grupos religiosos possam ser passíveis de ação civil. Se aprovado, as igrejas evangélicas serão proibidas de pregar sobre as práticas condenadas pela Bíblia Sagrada, como espiritismo, feitiçaria, idolatria, homossexualismo e outras questões. Se o fizerem, não terão direito de defesa por meio de ação judicial. PL 216/04, anexo 19, torna incompatível o ofício religioso com o ofício parlamentar. Se aprovado, todo líder religioso que ocupa cargo político não poderá, de forma alguma, exercer atividade na igreja. A Bíblia diz assim, Isaías capítulo 10, versículo 1, ai dos que decretam leis injustas e dos escrivãos que prescrevem opressão. Por tudo isso, não há de se entender que pessoas cristãs não queiram que falemos sobre política na igreja. E pior que isso, se simpatizam com partidos de esquerda. Veja um vídeo que eu vou colocar aqui, que é um discurso de ódio contra o povo de Deus. Ele foi veiculado pela TV Câmara. Tá? Assiste aí. Mas quando eu olho a conjuntura, eu vejo políticos fazendo conchavos com esses desgraçados 25% da população. Esse povo é um povo completamente, eu não vou dizer cego, mas convencido de que o que isto aqui diz é verdade. E eles são convencidos disso em suas igrejas. E eles não largam a fé. Eles têm um poder de projetos fundamentalistas religiosos, esses desgraçados. Eles têm um poder político de projeto que só está se consolidando. Eu quero dizer ao Jean que estou aqui para te ajudar também na dessacralização do casamento, viu? Casamento civil igualitário vai dar muito trabalho, porque essa desgraça dessa palavra está eivada de sentimento cristão. Tem que passar pela religião. Tem que passar pela desconstrução dessa base judaico-teológica, que tem que desconstruir todos esses valores mofados que nós aprendemos até aqui. Sem a desconstrução da cultura judaico-cristã, nesse sentido, talvez trazer uma nova, trazer um novo tipo de cristianismo, nós não vamos conseguir, Assim como eu não deixo de ser gay na igreja, na padaria, no Congresso Nacional, o professor que é cristão, esse cara e essa mulher também não deixam de ser cristãos no espaço público ou na escola. Mas eu sei que eu estou disposto a pegar em armas se preciso for. Uma professora de educação infantil, você pensa que ela larga a Bíblia dela na cabeceira da cama? Ou um professor de segundo grau larga a fé dele no quarto, na hora antes dele ir para a escola? Não, vai junto com ele, porque a fé o constitui. A fé, a profissão de fé é algo que nos constitui. Concluindo. Então, concluindo, se vocês querem realmente mexer na educação,
vocês não conseguirão sem a religião. E sem a religião de caráter progressista, sem a religião de caráter inclusiva, sem essa releitura histórico-crítica da Bíblia. Vivemos um período de degradação moral humana sem precedentes e a tendência pode crer que é piorar. Pois o mundo político, com seus crimes contra a sociedade, contra a família, contra a igreja e contra Deus, tem sido um ardiloso inimigo nesse negócio. A repulsa que esses e inúmeros outros fatores geram entre uma sociedade honesta faz com que muita gente nem queira ouvir falar de política. Outros evitam votar ou anulam seus votos como forma de protesto. E por não crer que o problema tenha solução, eu também não creio, preferem até evitar o assunto ou se aborrecem facilmente quando trazido à tona. Mediante os fatos, muitos outros embarcam numa espécie de conformismo que os fazem ignorar tais assuntos e talvez por desinformação ou por egoísmo ou por não se importar, preferem votar naquele candidato que asfaltou a rua da sua casa, sem se importar com as ameaças que ele representa para a Igreja de Deus. É preciso entender que para o cristão, o ato de votar é muito mais abrangente do que questões sociais de interesses pessoais. E que não basta deixar de votar para demonstrar sua indignação, por isso pode fortalecer o inimigo, justamente aquele que você não quer que ganhe. Alguns cristãos têm uma visão errada sobre política, não aceitam em nenhuma hipótese a possibilidade de um crente envolver-se com esse assunto. Porém, todo período eletivo resulta em alterações importantes para o quadro político de nossa nação, que podem afetar radicalmente o futuro da igreja. E nós, mediante os fatos, como mordomos da casa de Deus, ficaremos de braços cruzados? Faremos negligência ao problema? Veremos a igreja ser atacada sem fazer nada? Romanos capítulo 12, versículo 2, a palavra diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não basta somente orar, sem tomar alguma providência, pois a fé sem obra é morta. Quando o povo hebreu fugiu de Faraó e se deparou com aquele grande obstáculo que era o Mar Vermelho, qual foi a resposta de Deus? Vê lá em Êxodo capítulo 14, versículo 15. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Oh meu Deus, livra o nosso país desses políticos corruptos, né? Então, por que clamas a mim? Diga ao povo, diga aos filhos de Israel que marchem. Então, por que você só ora para que Deus livre da corrupção? Será que você também não pode fazer alguma coisa por isso? Com essas questões políticas? Ou seja, faça a tua parte. O cristão deve se opor às autoridades quando estas promovem leis contrárias à palavra de Deus. Claro que de forma democrática é legal. Quando o Estado proíbe aquilo que Deus exige, ou exige aquilo que Deus proíbe, inevitavelmente forçará o cristão a incorrer em desobediência civil. A base que legitima essa desobediência é o entendimento de que a soberania do Estado não está absoluta, não é absoluta, mas está abaixo da soberania de Deus. Atos capítulo 4, versículo 18 ao 20, vamos ver aqui um exemplo. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus,
porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Embora política e religião sejam assuntos distintos, a Bíblia trata dos dois temas muitas vezes a par e passo, sem confundi-los. Se a Bíblia fala sobre política, não falaremos nós? No Antigo Testamento, sobretudo nos livros históricos, há muitos exemplos de políticos adotados pelos monarcas hebreus, o que nos leva a entender o mérito do assunto. Por meio do sistema político adotado pelos cristãos da Bíblia, observamos que Deus aceita os governos de cada época sem jamais concordar com a opressão e os maus tratos afligidos ao povo. Exemplo disso é o cuidado que a lei mosaica previa para o escravo. Essa lei não condenava a escravidão, prática política da época, mas sim a forma desumana com que os escravos eram tratados por seus senhores. Moisés, o maior legislador que já existiu, enfocou a monarquia como sistema governamental exclusivo. Esse modelo milenar até hoje se encontra no sistema governamental de muitos povos. Já o nosso sistema brasileiro é republicano. E para que funcione, é necessária a participação do povo. Não existe nenhuma restrição bíblica para a atuação do cristão nesse processo. O cristão deve não só participar ativamente do processo político, como também influenciá-lo, a fim de lutar democraticamente pelos interesses da igreja, para que o sistema político brasileiro não aprove leis contrárias à palavra de Deus. Dizia um cientista político e ex-ministro da Cultura, Francisco Wilford. Ele dizia assim: a desgraça dos que não se interessam por política é serem governados por aqueles que se interessam por ela. Olha para isso. Que Deus nos dê sabedoria para não passarmos pela situação citada pelo profeta Osés, que diz: meu povo perece por falta de conhecimento. Osés capítulo 4, versículo 6. Que o povo de Deus, nós, possamos ser capazes de escolher, por meio do voto consciente, pessoas sérias e capazes de proteger os princípios éticos da família e da Igreja de Cristo. Imediata a morte de Jesus, enquanto todos os discípulos estavam trancados por temerem represálias, seu corpo permanecia inerte, dependurado na cruz e vigiado por soldados. Ora, se os seus seguidores mais fiéis e mais chegados não estavam em condição de tomar alguma providência, o seu corpo deveria permanecer ali, desprezado, como se já não bastasse tanta humilhação? E como se daria a profecia de Isaías? Capítulo 53, versículo 9 diz assim: foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Essa era uma profecia muito difícil de se cumprir, visto que na época das crucificações, o cadáver dos criminosos não podia ser sepultado. Os corpos eram jogados a céu aberto para apodrecer e ser devorado pelos animais. Tanto não à toa que o monte era chamado Monte Caveira. Mas o que ninguém esperava é que, enquanto muitas mulheres seguidoras de Jesus, preocupadas, observavam seu corpo de longe, um político senador, quem? Os discípulos, os apóstolos? Não. Um político senador usava de suas prerrogativas para requerer plenos direitos sobre o corpo de Jesus. Veja lá, Mateus capítulo 27, versículo 57 ao 60. E vinda já à tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos
e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado, e José, tomando o corpo, envolveu-o num fino e limpo lençol e o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. É o que está escrito. Então, quem foi que tomou essa providência? Não há nada na Bíblia que proíba o cristão de seguir carreira política. Para aqueles que têm fortes restrições a isso, sob a alegação de que é um meio corrompido, a palavra de Deus nos manda ser sal da terra e luz do mundo. Mateus capítulo 5, versículo 13 e 16. Ou seja, temos que fazer a diferença. E Jesus também disse que nos enviaria como cordeiros no meio dos lobos. Lucas capítulo 10, versículo 3. Se o meio político está repleto de lobo, não podemos nos furtar ao nosso dever de cristão por causa disso. Não podemos ser covarde. Na contramão da opinião de muitos cristãos, a Bíblia registra histórias de muitos homens e mulheres de Deus que passaram boa parte de suas vidas inseridos num ambiente político. Entre eles, José, governador do Egito, Daniel, Neemias, Esther, etc. O que todos esses personagens bíblicos tiveram em comum foi que jamais se corromperam e sempre honraram os princípios morais determinados por Deus. Não podemos nos acovardar ou nos omitir do meio político por medo de um irmão candidato também ser convencido da corrupção e envergonhar o Evangelho de Cristo. Mas temos que acreditar que a nossa união é capaz de melhorar o país. Portanto, se um cristão quiser seguir carreira política, desde que tenha vocação para isso e aprovação do seu ministério, toda a igreja deve se engajar com muito esmero para que ele seja de fato eleito e exerça suas funções com excelência. Caso a igreja não tenha seu próprio candidato irmão, ela tem todo o direito de escolher alguém de sua confiança para representar seus interesses legítimos e morais. E esse alguém também precisará do apoio de cada um de nós. Primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis, por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Amém? Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Fiquem na paz do Senhor Jesus.